alunos, olá alunas, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje vamos dar continuidade, na verdade hoje nós vamos encerrar o assunto de equilíbrio químico. Então hoje nós vamos trabalhar aí com as constantes desses equilíbrios, ok? Bom, então como objetivo da aula de hoje nós temos calcular a constante de equilíbrio, entender da onde que vem esse cálculo, reconhecer o equilíbrio iônico, né? Entender ali um pouco do cálculo do pH e o pOH e identificar as bases e os ácidos, né? A força do ácido e da base através dessa constante. Nós vamos trabalhar com a terceira e a quarta semana do PET, ok? Bom, então, o que nós vimos até agora sobre o equilíbrio químico? Nós vimos que o equilíbrio químico não é um equilíbrio estático, é um equilíbrio dinâmico, onde a parte macroscópica, ela não se altera. No entanto, a parte microscópica, ela se altera. Então, o que está se alterando ali? As concentrações, certo? Então, nós temos, as concentrações constantes e a velocidade iguala. Essa velocidade que vai ser igualada é a velocidade da reação direta e a reação inversa, ok? Bom, vamos comigo aqui. Quando nós temos uma reação não reversível, o que nós temos? Nós temos os meus reagentes se tornando os meus produtos, em quantidades estequiométricas definidas. Então, nós temos aqui os coeficientes estequiométricos. Nós temos o número 1, na frente do H2SO4, nós temos o número 2 na frente do NaOH. Então, o H2SO4 é um ácido. O NaOH, ela é uma base. Então, esses são os meus reagentes, que vão se tornar substâncias novas, ou seja, produtos. Esses produtos serão o Na2SO4 e a água. Observe que eles também têm valores estequiométricos, uma vez que todos os meus reagentes se tornaram produtos. Quando eu falo de equações que são reversíveis, ou seja, quando eu falo de reações químicas onde parte do meu produto volta a se tornar reagente, eu não consigo fazer esse tipo de dimensão. Logo, o que eu preciso saber é a quantidade que há ali, certo? E isso vai depender da minha constante. Bom, quando se trata de uma reação reversível, né, a situação em equilíbrio, apenas uma parte da quantidade inicial de reagentes irá se transformar em produto. Aqui, observe que, quando eu tenho A e B, na reação direta, eles são os meus reagentes, porque eles estão formando C e D. Agora, na reação inversa, eu parto do C e D e vou para A e D. Então, na reação inversa, C e D passam a ser o meu reagente. E A e B tornam-se, então, os meus produtos, ok? Bom, nós vimos que lá na cinética, a velocidade depende da concentração dos meus reagentes, dos valores estequiométricos deles e de uma constante, certo? Que nós chamamos aquela constante de K. Essa velocidade também pode ser chamada de taxa de desenvolvimento, ok? Então, vamos considerar a taxa de desenvolvimento de uma equação genérica, elementar, ou seja, que ela só acontece com uma única etapa e reversível. Então, e todos eles estão na sua fase gasosa. Então, eu tenho a reação direta e a reação inversa. A taxa de desenvolvimento ou a velocidade, como vimos, depende da constante K e das concentrações dos meus reagentes. Então, observe que na reação direta, A e B são os meus reagentes. Porém, na reação inversa, C e D são os meus reagentes, ok? Então, eu consigo ver ali a taxa de desenvolvimento ou a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa. Bom, no equilíbrio, nós sabemos que as velocidades da reação direta e inversa se igualam. Logo, as taxas de desenvolvimento se igualam. Como nós vimos, então, nós temos que K vezes a concentração de A elevado a Azinho vezes B elevado a Bzinho tem que ser exatamente igual
a constante K da reação inversa vezes C elevado a Czinho e D elevado a Dzinho. Então, observe que eu tenho ali exatamente o quê? Os meus coeficientes representados nos expoentes. Se esses valores são iguais, quer dizer que se eu dividir um pelo outro, tem que dar o resultado de 1. Ah, Débora, eu não entendi. Se eu pego 10 e divido por 10, eu vou ter 1. Se eu dividir 1.000 se eu pegar 1.000 e dividir por 1.000, eu tenho 1. Se eu pegar 1 trilhão e dividir por 1 trilhão, eu sempre vou ter 1. Então, se na equação, na primeira linha, eu afirmei que essa equação é igual a outra, se eu dividir uma pela outra, o resultado tem que ser 1. Bom, dando continuidade, eu quero isolar aqui agora as constantes. Então, se eu isolar, eu vou inverter a próxima fração. Então, eu vou ter que a concentração de C elevado a Czinho vezes D elevado a Dzinho tem que ser dividido pela concentração de A elevado a Azinho vezes B elevado a Bzinho. Esse K direto dividido pelo K inverso é exatamente o valor de K, ou seja, a constante de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio é esses valores, ok? Então, eu tenho a constante da reação direta dividido pela constante da reação inversa, ou ainda eu posso calcular através das concentrações das substâncias envolvidas na reação. Lembrando que só devem fazer parte dessa expressão as concentrações em quantidades de matéria que podem sofrer variações, como é o caso de substâncias em solução, solução aquosa ou solução gasosa, ok? Então, eu mostrei todo esse caminho para vocês entenderem como que funciona, então, o cálculo da constante de equilíbrio. Agora eu vou mostrar graficamente para vocês e nós vamos chegar exatamente à mesma conclusão. Uai, Débora, se você está falando, então, que dos dois jeitos chega à mesma conclusão, por que você vai ensinar, então, a parte gráfica? Simples, porque existem diversos exercícios, diversos concursos que vão exigir de você exatamente essa dedução matemática através da análise gráfica, ok? Então, nós vamos mostrar agora graficamente aquilo que eu mostrei de forma matemática, através de fórmulas. Bom, vamos considerar agora a reação sendo N2O4 se decompondo em duas moléculas de NO2, ok? E a reação inversa seria duas moléculas de NO2 se chocando e formando N2O4, tá? Considerando a reação direta como V1 igual a K1, multiplicado pelo N2O4, concentração, e o VI como sendo a inversa, ok? Então, se eu tenho o N2O4 se decompondo e se transformando em duas moléculas, eu estou diminuindo a sua concentração e aumentando a concentração do meu produto, certo? Então, observe que o gráfico começa lá em cima e ele vai diminuindo até que ele chega ao ponto de equilíbrio e se torna constante, ok? Bom, no segundo gráfico nós temos o contrário. Nós temos agora a reação inversa. O NO2, né? Ele está se chocando com outro NO2, formando o N2O4. Então, inicialmente, na reação, eu não tinha nenhum NO2. Eu tinha só N2O4. Então, observe que ele começa a concentração lá do zero. Então, do zero, ele vai aumentando a sua concentração, aumentando, até que ele chega no ponto de equilíbrio e permanece constante. Nesse terceiro gráfico aqui, eu tenho a soma dos dois gráficos anteriores. Então, observe que esse instante de equilíbrio químico aqui, as duas concentrações aconteceu o quê? Se igualaram. Nem sempre é assim, mas nesse momento estão iguais. E aqui nós temos as duas fórmulas. Se fizermos o mesmo tratamento matemático que fizemos na anterior, vamos chegar a esse valor aqui, que a constante vai ser a concentração do NO2 elevado a 2
dividido pela concentração de N2O4, ok? Bom, então vamos interpretar um pouco esses valores da constante. Então, se a constante for igual a 1, quer dizer que a quantidade de concentração da matéria de reagentes e produtos é a mesma na temperatura de equilíbrio. Se a constante for maior do que 1, no sistema em equilíbrio, quer dizer que a quantidade de produtos é maior do que a quantidade de reagentes. Logo, o equilíbrio químico tende ao sentido da formação dos produtos. O valor de K, quando ele é menor do que 1. No sistema em equilíbrio, a quantidade de reagentes é alta em relação à quantidade de produtos. O equilíbrio químico tende no sentido de formação dos reagentes. E aí, gente, eu trouxe para vocês essa imagem para vocês entenderem um pouquinho desses valores. Então, quando eu tenho as concentrações iguais de produtos e reagentes, quando se forma o equilíbrio, eu tenho as duas setas iguais. Quando eu tenho uma reação que tende à formação de produto, ou seja, eu tenho muito mais a concentração de produtos do que reagente, a seta direta ela é maior do que a inversa. E quando é o contrário, quando eu tenho pouca formação de produtos, então a reação inversa, ou seja, tende-se à formação de reagentes, ok? E o equilíbrio? Bom, o equilíbrio em sistemas aquosos, nós vamos trabalhar aqui primeiro com o equilíbrio iônico, o equilíbrio da água, ok? Então, a água ela possui um caráter onde ela se auto-ioniza, ou seja, ela é capaz de retirar dela mesma o íon. Então, aqui nós temos duas moléculas de água que estão reagindo entre si. Uma molécula vai arrancar da outra um hidrogênio, o que vai formar o H3O+, e o OH-. Isso, na maioria dos livros, é representado como na parte de baixo, aqui, ó. H2 líquido, uma reação reversa, onde eu formo H+, e OH-. Mas, na verdade, o que está acontecendo ali é que uma molécula de água está arrancando o hidrogênio da outra, ok? Mas, de forma mais simplificada, nós usamos mais essa equação aqui de baixo, tá bom? Então, o que é isso? A água ela é capaz de fazer isso o tempo inteiro. Então, quando a gente fala que a água ela é neutra, né, nós estamos considerando que a quantidade de H+, é exatamente igual à quantidade de OH-. Logo, como eu tenho a mesma quantidade de cargas opostas, elas seriam anuladas. Bom, numa situação de equilíbrio, quando as velocidades das reações diretas e inversas se igualam, as concentrações dos íons H+, e OH- tornam-se constantes. A constante específica da água, gente, nós chamamos ela de Kw, ok? Então, Kw vai ser igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-. E essa concentração total é 10 elevado a menos 14 mols por litro, a uma temperatura de 25 graus Celsius. Então, o que isso quer dizer? Que a 25 graus Celsius, ela entra em equilíbrio e a multiplicação, né? Quando eu multiplico essas concentrações, eu chego nesse valor. Isso quer dizer que, a partir desse momento, eu consigo definir o que é ácido e o que é básico. Então, toda vez que eu falo em neutro, eu falo então que essas quantidades são iguais. A concentração de 10 elevado a menos 7 mol por litro. Quando eu tenho um meio ácido, eu tenho um excesso de H+. Quando eu tenho um meio básico, eu tenho um excesso de OH-. Então, nesse momento, fica estabelecido aquilo que é ácido e aquilo que é básico. Então, se eu sei o que é ácido e o que é básico, eu preciso, então, trabalhar matematicamente com esses valores. Porém, observe que sempre vou estar trabalhando com exponenciais negativas. É meio chato trabalhar com isso. Então, o que nós trabalhamos? Nós trabalhamos, então, com o potencial, que é o pH e o POH. Vocês já devem ter trabalhado com isso lá no fundamental.
Então, nós vamos facilitar os nossos cálculos trabalhando com a escala de pH, certo? Então, o pH ou pOH é o menos log da concentração daquele elemento. No caso, o H+, e o OH-. Quando eu faço esse pH, esse cálculo, observe que a concentração, se eu isolar, vai ser igual a 10 elevado menos o pH. Então, aquele valor que está ali no expoente, ele positivo, é a minha quantidade de pH ou pOH. Então, vamos trabalhar aqui nas soluções neutras, ácidas e básicas, tá bom? Nas neutras, nós sabemos que a concentração de íons H+, tem que ser exatamente igual à concentração de íons OH-. Se os dois, exatamente ao valor de 10 elevado a menos 7. Então, se eu fizer esse cálculo, observe que o valor que cada um deles vai ter é 7. Então, no pH 7, nós temos o valor neutro. A mesma quantidade de concentração de íons positivos e íons negativos. Quando eu tenho uma solução ácida, eu tenho um excesso de íons positivos, ou seja, eu tenho um excesso de H+. Nesse caso, o meu pH vai ser sempre menor do que 7. Se eu fizer esse cálculo, eu vou observar isso. E nas soluções básicas, eu vou ter uma baixa concentração de H+, e uma alta concentração de OH-, ok? Então, esse baixo valor vai fazer com que o meu pH suba. Então, pH acima de 7 é básico ou alcalino. Aqui nós temos uma figura que vai retratar justamente isso. Então, por exemplo, o ácido clorídrico, o suco de limão, o suco de laranja. Observe que todos eles estão ali na escala, próximo, ali em torno de 1 a 3. Isso mostra justamente o quê? Que eles são ácidos, certo? Do 4 ao 6, nós já temos ali ácidos, mas eles já são um pouco mais fracos, ou seja, uma escala de pH que está muito mais próxima do neutro. Seria a cerveja, o leite e mesmo a água pura, essa água, né, da torneira que nós tomamos, da torneira não, a água potável que nós tomamos. Então, ela é levemente ácida, ou seja, ela não é 7, certinho. Nós temos ainda a parte depois do 7, nós temos o sangue, a água do mar, a amônia e principalmente o NaOH, que é uma das bases mais comuns de ser usada, ok? Então, observe que a nossa escala ela vai variar do 1 ao 14, certinho? O 7 é neutro, tudo que está abaixo de 7 é ácido e tudo que está acima de 7 é básico. E ainda nós temos as constantes de dissociação. O que é isso? Um ácido, uma das definições do ácido é a capacidade que ele tem de reagir e liberar H+, ou seja, ele tem a formação do íon H+. E a base? A base, ela é capaz de liberar OH-. Então, quando eu faço numa reação onde eu tenho ácido e água, eu vou ter o seu Ka, ou seja, a constante de equilíbrio daquele ácido, certo? E ele sempre vai depender da quantidade do íons H+, que ele libera, a quantidade que não se dissociou, dividido pela concentração inicial desse ácido. A base, como eu disse para vocês, ela é capaz de liberar OH-. Logo, a constante de equilíbrio dela é a Kb, é a constante de equilíbrio da base. A mesma ideia que é usado no ácido é usado na base. As constantes Ka e Kb, assim como a Kc, dependem da temperatura. E como que eu sei que um ácido ele é forte ou ele é fraco? Se eu não souber ali o seu pH, se eu não souber ali aquele log, né? O que nós vamos saber? Pela constante eu consigo definir. Quanto maior for a constante, maior, então, é a força ou do ácido ou da base. Então, se o exercício mostrar vários valores de Ka e vários valores de Kb, o maior valor vai representar a constante, né, com valor maior, representa um ácido mais forte. A constante mais baixa representa um ácido mais fraco
ou uma base mais forte e uma base mais fraca, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ficou alguma dúvida? Não deixe de mandar suas dúvidas nos nossos canais de atendimento. Vai ser um prazer trabalhar com vocês no nosso ao vivo e responder elas aqui. No mais, um grande abraço virtual e até mais!